Olá, meus irmãos. Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tá tudo bem? Como que tá o coração? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, seus projetos e os seus sonhos. Que Ele lhes acompanhe em toda a caminhada, fornecendo paz, direção e convicção, para que nós possamos alcançar a boa terra, a terra da promessa. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Que o Deus Todo-Poderoso possa vir falar aos nossos corações através dessa palavra que será ministrada. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 2. Eu quero ler com vocês a partir do verso 19, que diz assim: Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judeia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Glória a Deus por essa palavra. E eu particularmente amo de paixão toda a Bíblia, mas essa palavra em especial, ela traz um cunho, algo especial para nós. Aquilo que Deus está formando, família, o projeto de Deus. E nós percebemos que Jesus, quando criança, ele nasceu, irmão, diante de guerra, diante de lutas. Satanás tentando parar o projeto de Deus o tempo inteiro. E, logicamente, devido ao ministério da própria palavra encarnada, vemos que tamanho o peso que ele carregou, tamanha a luta. Tentaram matar uma criança, tentaram matar anteriormente, matando muitas crianças para tentar atingir o alvo, que era o Senhor Jesus. Crianças abaixo de 2 anos, quando ele nasceu, todas morreram no território de Israel. Muitas mesmo. Um rio de sangue se formou naquele lugar justamente na tentativa do diabo, tentando parar o propósito de Deus. E percebemos a família lutando para que se cumpra ali. E aqui vemos o encargo de Deus sobre José, que era o pai. Se colocou como um pastor da família, protegendo, direcionando, livrando a família dos perigos e se colocando na frente, oferecendo segurança para sua mulher, para sua esposa, Maria, deixando ela protegida, ela escondida, enquanto ela cuidava, enquanto ela ensinava o menino. E vemos isso em todas as suas nuances, irmãos. E eu quero trazer justamente essas palavras, esses versículos que eu li para a nossa vida, contextualizando e contemporalizando. Aqui seria, logicamente, a infância do Senhor Jesus e ele voltando para a terra de Israel depois de visitar o Egito. Vamos lá? Depois de morar no Egito. Não visitou, não, morou. Vamos lá? Começa falando. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Irmãos, eu quero me apegar a essa parte. Quando Herodes morreu, irmão, enquanto estamos escondidos em Deus, Deus cuida dos nossos inimigos. Eu quero repetir isso. Enquanto estamos escondidos em Deus, Deus cuida dos nossos inimigos. E a grande pergunta é, Alisson, quando estamos escondidos em Deus? Irmão, quando nos submetemos ao processo. Salmo 91 diz que nós estamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das suas asas, descansará. Por quê? Porque é o Senhor que nos protege. Enquanto a mão que lapida é a mão que protege. A mesma palavra que protege é a palavra que lapida. A mesma palavra que nos coloca na direção é a palavra que nos prova. Isso que a palavra de Deus nos diz. Então, você tem orado, meu irmão, você tem buscado, o Senhor tem eu sei que o Senhor tem te conduzido nas madrugadas, então você está escondido em Deus. Sabe, independente do seu erro, o Senhor sabe que nós somos pecadores, nós não somos o nosso erro. Olha, estamos escondidos do nosso inimigo, daqueles que nos acusam, daquele que tenta nos parar, daquele que tenta matar o projeto de Deus para a sua vida. Estavam tentando matar Jesus.
tentando matar o projeto. Olha o que o Senhor fala em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 7, através de Moisés. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês, quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. Então por um caminho ele entrará, mas por 7 caminhos terá que sair, irmão. É o que a palavra diz. Então, sabe, e o que eu faço? Irmão, fique em oração. A palavra diz em Mateus 5,44 que o Senhor Jesus fala assim que, ele fala assim, eu porém lhes digo, orem pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem. E normalmente os que nos perseguem, irmão, às vezes não são inimigos, às vezes estão dentro da nossa própria casa, às vezes a perseguição vem de perto, e o inimigo, ele pode se tornar amigo. Então nós devemos orar por essas pessoas. Paulo não se converteu sendo inimigo dos judeus e se tornando um dos maiores apóstolos, e talvez o maior apóstolo que escreveu as cartas paulinas, que eu ministro para vocês aqui constantemente. Então, ore pelos seus inimigos, pratique isso. Enquanto, olha, a palavra fala que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E os sonhos, visões, aparições são a manifestação, e a revelação pela palavra são as manifestações como Deus revela a sua vontade. Então, enquanto isso, Deus se revela para você, irmão. Enquanto isso, Deus se revela para você. Logicamente, Ele não vai revelar todo o caminho, irmão, não vai. Não é todo o caminho, nós não sabemos, e isso é caminhar por fé. A palavra fala em Deuteronômio 29, versículo 29, fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ou seja, aquilo que Ele não nos mostrou ainda, às vezes nem vai nos mostrar tudo, às vezes não saberemos de toda a verdade, e nós perceberemos que à medida que vamos caminhando, a verdade vai se tornando mais evidente. E Ele fala, mas as reveladas são a serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras dessa lei para sempre. O Senhor faz questão de mostrar e revelar a sua vontade justamente para que nós venhamos ter amor na palavra. Nós sabemos que a palavra se cumpre, e isso vai trazer amor, obediência, vai, sabe, aumentar a nossa fé e a nossa expectativa sempre lançada ela em Deus, lançando, sabe, a nossa ansiedade sobre Ele, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Olha, e o que aconteceu no versículo 20? O anjo dá a direção em sonho para José, fala, levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois morreram os que tentaram matar o menino. E eu quero aqui primeiro pegar essa parte. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino. Israel, para nossa felicidade, na etimologia da palavra, a própria Bíblia já revela ela para nós, já vem escrita, que é justamente aquele que lutou com Deus e prevaleceu, mas é na verdade aquele que lutou com Deus. E dá uma ideia de lutar junto com Deus. Então, irmãos, tem a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Levante-se, disse o anjo, e leve o menino de volta para Israel. Irmãos, a nossa parte nós precisamos fazer. Nós precisamos nos posicionar primeiro para receber a direção e a estratégia para alcançar a vitória. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por dificuldade. Eu estou pregando aqui para pessoas que não sabem o que fazer. Irmão, se Deus não se revelou, se Deus não fez nada, espere até Deus se revelar. Deus se revela. Às vezes a palavra testa a nossa paciência. Não haja fora da direção de Deus. Se Deus não falar nada, fica quieto. Alisson, quanto tempo? Não sei. É Deus que sabe o tempo que você tem que ficar quieto. Não sei mesmo. Então, não haja fora da direção de Deus. Não saia da direção de Deus. Fora da direção de Deus, nós não estamos escondidos. Olha, posicione-se para receber a direção. E a estratégia que vai, sabe, te levar à vitória, aquilo que você tem alcançado, a apossar da terra da promessa, a apossar dos seus sonhos, a construir os seus projetos. Olha, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo fala, e tudo quando fizerem ou disserem, ou seja, atitudes e palavras, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. E ele vai fazer revelação. O Senhor Jesus é a revelação da palavra, é a palavra encarnada, é a execução da palavra. Essa é a figura, persona de Jesus na Trindade Santa, ou seja, a execução da palavra. A palavra vai ser executada. E olha o que ele fala para José. Ele fala o seguinte, leva o menino de volta, essa é a palavra de Deus, leva o menino de volta para a terra de Israel, pois morreram já os que
tentavam matar o menino. Então, irmão, devemos aqui, nesse momento, pela palavra de Deus, descansar em Deus. Por quê? Porque Deus faz a parte dele. O inimigo já não oferece mais perigo. Eu quero repetir isso. O inimigo já não vai mais oferecer perigo, porque o inimigo, quem cuida, é Deus. Enquanto isso, nós nos refugiamos, ficamos ali, irmão. Então Deus faz a parte dele. Eu quero te falar, ele não falha. Eu quero repetir, ele não falha. Ele nunca falhará, ele nunca falhou. Ele não falha. Ele é o Deus que não falha em nenhuma missão. Ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, meu irmão, nessa missão. Então, sabe, fica firme no propósito. Fica firme diante as adversidades. Perceba que houve muita luta, houve muita guerra e sempre haverá, sabe? Luta, sempre haverá guerra. Mas o Senhor estava com eles o tempo inteiro, irmão. Em Êxodo 14, versículo 14, fala assim: o próprio Senhor vai lutar por vocês. O próprio Senhor vai lutar por vocês. É o que Moisés diz àquele povo que estava reclamando. Fala, o próprio Senhor vai lutar por vocês. Essa luta, meu irmão, nela você só tem que descansar. Minha irmã, essa luta, você tem que descansar. Logicamente não é descansar parado. Oração, se aprofunde. Se for algo mais difícil, quanto mais difícil for, meu irmão, mais profundidade vai precisar. Madrugada, jejum, ofereça ao Senhor. E jejum é algo, irmão, em oração, em direcionado, tirando uma palavra. Olha, então, o que acontece? No versículo 21 fala, a resposta de José à palavra de Deus. Olha, então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Não esqueceu ninguém, o menino e a mãe. Obediência e preparação, irmãos, andam juntos. Quero repetir. Obediência e a preparação andam juntos. Ele se levantou, ele obedeceu a palavra. O anjo mandou ele se levantar. Ele se levantou e preparou toda a família para voltar para casa, para voltar para o seio, para voltar para o lugar do propósito, para voltar para onde talvez não deveriam ter saído. Bom, deveriam, irmão, tudo que nós vivemos, sabe? Às vezes nós pensamos que não, mas tudo que nós estamos vivendo nos prepara a algo muito maior, a algo vindo extraordinário da parte de Deus. Toda a sabedoria, todo o entendimento adquirido no meio do processo nos vai conceder exatamente firmeza para reter a bênção quando ela vier. Então fica firme. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, quero ler com vocês o versículo 14 e 15. Palavras do apóstolo Paulo, porque todo esse preparo tem uma finalidade, justamente para que essas palavras, olha só, que o apóstolo Paulo fala, que venham tomar conta do nosso coração. Fala assim, Efésios 4, versículo 14. Então não seremos mais como crianças. Seremos sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Irmão, é nós que somos responsáveis por crer. Se ninguém mais crê, eu vou crer. Rejeite toda palavra diferente daquela palavra original que Deus te deu. E olha, a palavra é de Deus, não é de homens. Então, muitas pessoas querem nos dominar por meio das suas palavras, por meio do seu cargo, da sua função. Parece que é de Deus. Não aceite migalhas. Não aceite nada diferente da promessa. Sabe, Deus se responsabiliza em mudar todo o cenário. Ele é o Deus que muda cenários, é o Deus que muda as estações, é o Deus que nos ensina a contar o tempo e nos ensina a saber o que verdadeiramente é. E aqui mostra a constância e a firmeza. A firmeza não é de sentimento, irmão, é de saber que Deus vai realizar, que nós passaremos sim por picos de emoções diferentes durante a caminhada. Tá? Agora, em vez do versículo 15, é o que ele fala: em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do corpo, a igreja. Quem aí quer se parecer com Jesus? Então mantenha-se firme na verdade, na palavra, irmão. Não importa o quanto o barco está balançando, e vai balançar mesmo o barco às vezes dá uma balançada para mostrar quem é
Quem? Eu quero repetir, às vezes o barco vai dar uma balançadinha para mostrar quem é quem, irmão, quem é de verdade, quem é de mentira. Então não se preocupe, porque independente dos sentimentos que nós estamos sendo expostos, independente ao fogo depurador, a toda pressão, e acredite, vai haver pressão para que nós, abandonemos a promessa no meio do caminho, irmão. Saiba que Deus está contigo, e mais do que isso, Ele está nos aperfeiçoando para nos fazer parecido com o Mestre. É com Ele que nós devemos parecer. Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, e entenda que a parte de ser imitador dele é justamente para se parecer com Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. E Jesus Cristo não é açougueiro, Ele não quer só o seu coração, Ele quer tudo, Ele quer todas as suas pequenas decisões, todas as suas vontades. E nós estamos sendo aperfeiçoados à medida que nós caminhamos dentro da promessa. Então mantenha-se firme. Olha, voltou para a terra de Israel, mas o que aconteceu no versículo 22? Deus, Ele sabe de todo o caminho, irmão. E ele fala assim, soube, porém, que o governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. Outro sonho. Por quê? Deus às vezes altera a rota, irmão, mas Ele não altera o destino final, não altera a promessa. Às vezes Ele altera a realidade, e às vezes Ele usa até o medo. Mas Deus, Alisson, Deus não nos deu o espírito de medo. Olha, irmão, entendimento e sabedoria já edificaram a sua casa. Calma, eu quero repetir. Entendimento e sabedoria já edificaram a sua casa, meu irmão. Então calma. O medo, todos os sentimentos que nós temos e que nós carregamos, eles servem a um propósito, sim. Agora nós não devemos deixar os sentimentos nos governar, e sim a palavra de Deus. Ele teve medo e foi avisado em sonho. Quando nós temos medo e não somos avisados, Deus não fala nada, quer dizer, irmão, que o medo, ele deve ser ultrapassado. E a coragem, ela não é a ausência de medo, e sim a determinação firme de seguir além do medo que nós sentimos. Agora, Deus usa os nossos sentimentos para nos guiar. Ele usa. Por exemplo, o medo de atravessar um sinal vermelho vai me impedir, meu irmão, de eu ter algo, é uma sabedoria. E um entendimento, eu entendo que não devo atravessar aquela linha, eu entendo que não devo atravessar aquele ponto, eu entendo que não devo atravessar aquele limite, porque pode trazer um prejuízo para a minha vida, sabe? Olha, e é nesse momento que somos colocados à prova. Às vezes é uma prova de Deus, a mesma palavra que nos dá a direção é a palavra que prova a nossa fé. Muitas vezes vamos parecer uma muralha, mas outras vezes vamos estar fracos, e diferente dele nós fraquejamos. Eu gosto justamente de Salmo 1, versículo 1 e 2, porque diz a respeito disso, irmão. Fala como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas, mas eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, porque é mais conhecida. Fala assim, bem-aventurado ou feliz, abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então sempre espere, sempre espere em Deus. Por quê? Porque a sabedoria e o entendimento já edificaram a sua casa. Não vem de homens, vem de Deus a nossa resposta. A tua palavra, a tua resposta vai vir de Deus. E olha, é justamente o que acontece aqui, fala assim, depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. E nós precisamos entender, irmão, porque Deus já tinha traçado na eternidade o nosso plano. Eu quero repetir, Deus já tinha traçado na eternidade os nossos planos. Todos os seus dias já foram contados, todos os seus dias já foram escritos, minha irmã, no livro da vida. Agora cabe a nós justamente o quê? Obedecermos a Deus. E todo o caminho que Deus nos submete é justamente para nós aprendermos a obedecer. Para quê, irmão? Para nós evitarmos que o mal atinja a nossa casa. Sabe, a palavra fala em Provérbios 16, 9, que o coração do homem, ele traça o seu caminho. O homem, ele sabe, o coração do homem, ele propõe o seu próprio caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. O Senhor tem dirigido a sua caminhada, meu irmão. O Senhor tem dirigido a sua caminhada, meu irmão. Quem foi os seus passos no chão
quando você não enxergava nada? Quem foi os seus passos no chão quando você nem sabia andar? Quem foi os seus passos no chão quando você nem sabia para onde ir? Então, obedeça, aprenda a obedecer, sabe? Às vezes o medo vai te impedir de agir na hora errada. E é justamente um aprendizado de nós aprendermos a contar os nossos dias de paciência. Em Jeremias 29:11 fala que os planos do Senhor são para nos dar paz e prosperidade. Então, calma. E eu quero terminar porque fala, a família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Nazará, verdade. Cumprindo-se desse modo, eu quero repetir, cumprindo-se desse modo, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado o Nazareno. E eu quero declarar, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, eu quero declarar sobre a sua vida que tudo, meu Deus, tudo, deixa a palavra entrar no teu coração e deixa ela renovar o seu ânimo, tudo que Deus fala se cumpre, tudo que foi declarado sobre a sua vida, meu irmão. O diabo, o inferno não vai se opor, mas não vai ter o poder de impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Tudo que foi declarado se cumprirá. Tudo que foi declarado se cumprirá. O final do teu processo, meu irmão, sabe, é se tornar parecido com Cristo. É te fazer uma versão infinitamente melhor daquilo que você já pensou. É possível. E tudo que foi declarado se cumprirá. Se tornar obediente, um homem, uma mulher de fé. Um homem, uma mulher preparada para andar e para fazer a boa obra, próspero, cheio de paz, cheio de alegria, capaz de reter a felicidade perto de você, capaz de, sabe, fazer proezas em Deus, capaz de viver no Espírito, capaz de não se importar com situações difíceis, capaz de, sabe, levar alegrias, mesmo passando pela dificuldade, capaz de sorrir quando o desejo do coração é chorar, sabe, capaz de se levantar toda vez que cair, capaz, totalmente capacitado. Sabe, tudo que foi declarado vai se cumprir sobre a tua vida. Então o final desse propósito é milagre. E eu quero ler com vocês para terminar. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Guarde essa palavra no teu coração. Bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Eu quero ler na versão atual, na linguagem atual. Que o Senhor nosso Deus vamos ler novamente. Bendito seja o Senhor, que cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel. Israel de Deus é você. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do teu servo Moisés. E aqui eu quero terminar, irmão, porque dentro do propósito, dentro da promessa, todas as coisas são acrescentadas. Pequenas promessas que, para a verdade, são grandes promessas, porque não há uma pequena promessa diante do propósito do Senhor, se cumprirá. Todas as boas promessas vão se cumprir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero declarar sobre a tua vida que você ainda vai ser muito feliz e que o seu sorriso vai incomodar muita gente. Portanto, ore para que a inveja não alcance a tua casa, porque todas as boas promessas se cumprirão. O Cordeiro tem uma recompensa por teu sacrifício. Fiquem com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus projetos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau!